Olá, nosso programa Unicruz Debates de hoje vai tratar do caso da Boate Kiss de Santa Maria, caso de repercussão internacional e que proporcionou e está também proporcionando uma mudança nas relações de vários setores da sociedade, relações entre pais e filhos, relação de fiscalização entre Corpo de Bombeiros e demais órgãos fiscalizadores em diversos setores também públicos, e outros aspectos que estão igualmente modificando comportamentos. Este caso da Boate de Santa Maria teve como resultado 241 mortes, 623 feridos, 864 pessoas que estavam na boate, resultando no inquérito de 52 volumes, 13 mil folhas, e foram ouvidos 810 depoimentos, com 16 pessoas indiciadas de forma direta. E estão conosco no programa de hoje, para fazer esta abordagem, os doutores Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, que é presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o delegado Marcos Ramos Viana, delegado de polícia de Santa Maria, um dos profissionais que está atuando neste inquérito, a defensora pública de Cruz Alta, Aline Teles, e também o professor Luiz Gustavo Dorigon, professor de Direito Penal e Processual Penal da Universidade de Cruz Alta. O tema deste nosso programa é tentarmos entender e fazer uma abordagem sobre qual o ponto e se isto é possível fazer uma delimitação do trabalho técnico da polícia em relação à pressão da sociedade, à pressão da mídia e à pressão internacional sobre este fato. Estes elementos, de alguma forma, se misturam ou é possível separá-los? Quero agradecer a presença de todos, obrigado pelo convite, obrigado por participarem conosco. E antes da gente iniciar a nossa conversa, quero também fazer uma referência aos nossos alunos e também professores aqui da universidade que participam conosco na assistência deste nosso programa de hoje, Unicruz Debates. Endereço a primeira questão, então, doutor Vitor Hugo, por favor, a sua consideração sobre essa temática. É possível fazer uma delimitação da parte técnica e com relação à influência social e midiática deste caso? Bom, Veríssimo, quero, em primeiro lugar, cumprimentar a universidade pela oportunidade das discussões que tem proporcionado através desse programa, cumprimentar os colegas debatedores, os alunos, os professores dessa casa. Eu quero te confessar, num primeiro momento, que, embora eu esteja, em função dessa condição atual de presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, absolutamente acostumado a enfrentar os debates mais espinhosos que essa condição proporciona, eu fico extremamente desconfortável quando trato desse problema da Boate Kiss de Santa Maria. Porque não tem como, e aqui eu estou diante de um delegado que participou diretamente de todo o processo investigativo que gerou esse inquérito, que está proporcionando que se instaure esse processo e outros tantos que seguramente vão ser instaurados. Mas quando se fala nisso, a imagem que vem à cabeça das pessoas, pelo menos a minha, é de uma menina abraçada num caixão, trazendo consigo como um troféu o chapéu do seu namorado que morreu queimado lá na boate. Aquelas centenas de corpos perfilhados com uma carteira de identidade no peito e um celular que às vezes tocava e que do outro lado da linha, entre aspas, não tem mais linha, né? Linha tinha no nosso tempo, agora não tem mais linha. Mas do outro lado, também num telefone, estava uma mãe desesperada, um irmão desesperado, um pai, um avô. E sempre que a gente aborda esse tema, nós corremos um risco
de alguma forma sermos interpretados como quem não está tendo devido respeito a essa tragédia, que é uma tragédia das maiores que a humanidade já presenciou. Tá? Então, por isso que eu quero fazer esse registro inicial, e até para me desculpar com aqueles familiares das vítimas, se eventualmente, no curso das manifestações que nós todos fizemos, possa transparecer um certo descaso, uma certa desconsideração com o sofrimento dessas famílias, aliás, com os quais todos nós, a comunidade gaúcha toda, a comunidade brasileira, a comunidade internacional, estão solidários. Mas eu disse isso porque também eu quero introduzir a resposta à tua questão. Quer dizer, numa tragédia de proporções tais, é quase que impossível que todos aqueles que tenham que operar nesse campo não sejam tocados pela grandiosidade da tragédia. E mais, ela se torna um ambiente absolutamente favorável para um desfile de vaidades pessoais, tá? Para a manipulação de interesses diretos, como, por exemplo, o interesse dos réus. Tá? Nós temos visto uma exploração midiática relacionada a esse processo, que nada mais representa do que o interesse velado de acusados, que são os principais responsáveis por essa tragédia, e que querem, em manobras diversionistas, em manobras defensivas, compreensíveis, mas não aceitáveis, né? Desviar o foco da questão. Então, sendo objetivo agora, eu acho que nós não temos como fugir de estarmos, de uma certa forma, contaminados com esse ambiente todo, mas também tenho a convicção de que as instituições estão exercendo o seu papel de forma adequada e, na medida do possível, isentas de todo esse manancial emocional que incide sobre todo aquele operador que tiver que atuar nesse caso. A polícia fez um belíssimo trabalho, em tempo recorde, né? Congregou esforços que tirou lá do fundo do seu baú para conseguir, através também da concertação com outros órgãos do Estado, produzir um inquérito no tempo que foi produzido. O Ministério Público fez um esforço também descomunal para poder apreciar no tempo devido, em função da existência de réus presos. Tá? E nós esperamos que o processo e os processos que eventualmente sejam ainda instaurados tenham uma tramitação em tempo razoável para que nós possamos fazer, na medida do possível, justiça a esse caso concreto. Bem, quero aproveitar a deixa do Dr. Vitor Hugo, delegado Marcos, e acrescentar a pergunta inicial. De alguma forma, o senhor também se sente contaminado por essa questão toda? Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Unicruz, embora o tema seja espinhoso, né? O Dr. Vitor Hugo disse bem, a gente não tem como estar isento de qualquer pressão, de qualquer tipo de contaminação diante da magnitude do que se viu, né? Nós tivemos um trabalho de 55 dias, se não me engano, né, trabalhando quase todos os sábados, inclusive, trabalhando alguns domingos, dormindo muito pouco, se alimentando muito mal, né, porque, de fato, estávamos contaminados, né, pela perplexidade que toda a sociedade se viu a partir daquele instante. Claro, somos seres humanos, temos os nossos sentimentos, as nossas limitações, tudo aquilo que qualquer pessoa sente, nós também sentimos, mas sabíamos que naquele instante estávamos à frente de um trabalho que precisava ser muito bem feito, que precisava trazer um resultado que fosse digno, né, do tamanho daquela tragédia. A partir daí, então, nós iniciamos um inquérito policial, como tu disseste, já com 13 mil páginas, 52 volumes, ouvindo 814 pessoas, né, compulsando fotos, compulsando imagens de vídeo, né, com aquela barbárie lá de dentro da boate, depois que as pessoas terminaram o serviço de resgate.
Então, claro, tudo isso mexeu muito com todos os que estavam trabalhando, né? E seria impossível de não ser assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, né, se colocar numa posição assim de técnicos do direito, né, de profissionais que haviam sido preparados para enfrentar as mais diversas intempéries. E acho que, na medida do possível, o resultado conseguiu ser muito mais técnico do que emotivo, do que emocional. Nós conseguimos colocar no papel e concluir o inquérito policial, indiciando de maneira técnica as pessoas que nós, da Polícia Civil, entendíamos que tinham de ser indiciadas, apontando todos os fatos que deveriam ser apontados. Eu não tenho certeza assim, se a gente conseguiu sair de dentro desta pressão de maneira satisfatória. Acho que sim, né? Espero que a gente tenha conseguido. E o desenrolar deste inquérito, agora com a fase judicial, com o processo penal, é que vai nos dizer se andamos bem ou se falhamos. Evidente que falhamos em alguns momentos, evidente que deixamos algo a desejar neste inquérito, até pelo tempo exíguo com que nós conseguimos terminá-lo, mas acho que a média está de um bom tamanho. Defensora Aline Teles. Gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade de debater esse assunto tão importante e realmente polêmico, né? E o que tivemos foi uma tragédia realmente sem precedentes, que gerou uma comoção incrível, né? Principalmente aqui no estado, em Santa Maria, no estado, né? Nacional. E sim, eu acho que é muito difícil dissociar esse sentimento, né? Essa pressão, das medidas que estão sendo tomadas pelas instituições. Acho que as instituições são formadas por pessoas, né, que inevitavelmente se abalam e que isso, sim, pode-se tentar, né, dissociar as coisas, fazer um trabalho mais técnico e, claro, que há um esforço nesse sentido. Mas acredito que essa questão emocional e esse apelo também popular, porque é uma pressão, se tem aí os familiares das vítimas muito mobilizados, né? Formaram uma associação em Santa Maria, inclusive a Defensoria esteve presente nesse processo de formação dessa associação. Então é claro que se tem uma exigência constante por respostas, por resultados, né? E todas as instituições estão mobilizadas nesse sentido, né? Então temos aqui a polícia, o Ministério Público, mais direcionados nessa área penal, né, buscando a apuração de responsabilidades, porque o que se tem aqui é um caso em que se tem muitas causas envolvidas, né, que geraram a tragédia, né? Então, muitas responsabilidades a apurar e creio que tem que se ter um cuidado, sim, né, nessa hora de dividir, né, o sentimento, esse apelo popular, para uma questão mais técnica, porque principalmente nessa parte penal, né, se tem aí em jogo muitos fatores, né, se está falando de liberdade de pessoas, né, é muita gente envolvida. Então, acho que também o tempo, o desenrolar desse processo, produção de provas, enfim, né, vai direcionar melhor esse resultado. E acho que é bom destacar o protagonismo que tem tido a população, os familiares das vítimas, isso tem sido muito importante, né, que eles têm um pouco se colocado à frente das próprias instituições, né? A Defensoria Pública entrou com uma ação coletiva muito movimentada pela essa reunião das famílias, por essa associação, né, que tem se mostrado muito combativa, né? Acho importante registrar isso também. Professor Luiz Gustavo Dorigon. Bom, Vinícius, eu não queria agradecer o convite para retornar no teu programa, que pede a gente tratar de um tema delicado como esse, né? Comentar o Dr. Vitor Hugo e, em nome dele, todos os colegas aí de bancada, né? Dr. Vitor Hugo, um dos maiores promotores que eu já vi atuar no Estado, né? Foi professor na universidade, tive a oportunidade de ser professor dele, inclusive em curso preparatório, e dizer da minha satisfação de reencontrá-lo.
naturalmente que a gente pode ter alguma divergência teórica, né? E nesse sentido que eu refiro meu profundo respeito às vítimas, né, e suas famílias. Tivemos aqui no município pessoas, né, vitimadas, famílias vitimadas. Então, dizer que a nossa questão aqui, a nossa presença, por uma questão também ética de não ser advogado de nenhuma das partes e estar aqui mais como professor mesmo, né? Dizer que eu não vou entrar, até porque eu não conheço a magnitude do inquérito, não ter elementos para falar sobre as provas, enfim, por uma questão ética eu me reservo a não entrar nessas análises. Me reservo sim para tentar contribuir de alguma forma, se é que vou contribuir, com alguma discussão do ponto de vista teórico, né? E isso, obviamente, que de forma alguma desmerece o trabalho das instituições, né? Nesse primeiro momento especial a Polícia Civil, né? Por ter trabalhado no maior inquérito da sua história, com uma força-tarefa, com o esforço de todos, enfim. Então, obviamente que tem todo o meu respeito pelo trabalho, da mesma forma do Ministério Público. O que acho que caberia, até porque o objetivo era tratar também com os estudantes, né? Que era tentar trazer, e aí sim, a minha questão ela é do ponto de vista teórico, então, né? Tentar trazer alguma questão que eu acho que é o que vai permear a discussão do processo penal. No inquérito já permeou todos os procedimentos do processo até tribunais e até se chegar no tribunal do júri, que é o grande soberano que vai decidir essa questão, né? Ao menos os crimes dolosos. E eu acredito que a discussão básica, uma delas, né, vai ser a questão relacionada ao dolo ou à culpa, né? Ao dolo ou à culpa. E lá no artigo 18 do Código Penal está muito bem estampado, né, o que é um crime doloso, e obviamente que eu falo aqui no sentido mais para o pessoal acadêmico, não tenho a pretensão de querer ensinar isso para quem é da área e milita, não é nesse sentido, mas a questão do crime doloso, lá no artigo 18, ele traz, que eu acho que é o grande debate que se vai ter, a questão de assumir o risco, que é o dolo eventual, que me parece, não conheço os autos, mas me parece que 4 são denunciados por dolo eventual, né? 2 da boate e 2 da banda, né? E a diferença entre dolo eventual ou melhor, antes disso, primeira coisa, não é dolo direto, né? Em nenhum momento, nem a autoridade policial, nem o Ministério Público, na sua denúncia, pelo que eu tenho conhecimento, talvez via imprensa, está se tratando com a ideia de dolo direto, né? Que seria até aquela vontade com a previsão do resultado dirigida, né, na sua conduta. Então, nós estamos tratando de dolo eventual. E o dolo eventual, ela tem a questão, não basta o assumir o risco, né? Ao menos a doutrina tem trabalhado, embora o artigo fale ou assumir o risco de produzi-lo, esse assumir o risco tem o caráter da indiferença, ou seja, as pessoas que agem em dolo eventual, elas têm que ser indiferentes com o resultado ocorrido, no caso, com 241 mortes, ou seja, tanto o da banda quanto eu não tenho, volto a repetir, procuração nenhuma deles, né? Falo do ponto de vista teórico para tentar exemplificar, tanto os da banda quanto os donos da boate teriam que ser indiferentes com 241 mortes. Bom, não estou dizendo que eles não possam ter agido em dolo eventual. Isso aí me parece que o processo agora, sem desmerecer o inquérito, trabalhoso, magnífico, produzido pela autoridade policial, mas agora que vai abrir a fase processual, né? E há um autor, o Fato Salari, que trabalha que o processo ele é em contraditório, ou seja, a dialética do processo é o que vai produzir efetivamente o processo. Então, acho que nesse primeiro momento, embora entenda a questão do indiciamento, embora talvez se fosse delegado da polícia, talvez caminhasse na mesma linha, mas do ponto de vista teórico, eu acredito que é prematuro falar em dolo eventual. Do ponto de vista probatório, talvez. Porque embora me parece que tenham fortes provas, e o inquérito trabalhou bem nesse sentido, com provas periciais, todo esse número de testemunhas que você falou que foram ouvidas, o contraditório vai se dar agora, né? Nesse momento. Já houve um filtro no recebimento da denúncia, o próprio Ministério Público parece que faz esse filtro quando pede diligências, enfim, não denunciou todos que foram indiciados, né? Então,
Eu acho que o que vai permear o processo nessa fase agora e depois para ver o que vai a júri, o que não vai, e lá também no dia do júri como é que os jurados vão resolver, é essa questão, ou seja, dolo eventual ou culpa consciente, né? Nesse primeiro momento, do ponto de vista teórico, né, eu consigo visualizar também, eu já vou encerrar esse primeiro bloco, mas só para finalizar o raciocínio, consigo visualizar também os elementos da culpa consciente. Quando você prevê o resultado, né, só que na culpa consciente você não é indiferente com o resultado. Isso me parece que vai ser um dos debates que vai permear a discussão e o ponto de vista probatório é que vai dar o norte disso tudo, né? Mas essa questão do dolo já tem uma caracterização no inquérito? Nós fizemos um raciocínio de trazendo bastante elementos, né, de tudo que foi colhido ao longo do inquérito, com as provas que foram trazidas, e nos parece assim que a série de condutas que os naquele momento indiciados, agora acusados, denunciados tinham, essas condutas se somando, não nos pareceu que fossem diferentes, como o doutor Gustavo fala, né? Nos pareceu mais assim que havia realmente um completo desinteresse em relação a esse resultado. E nesse sentido, o dolo eventual estava muito mais caracterizado do que a culpa consciente, né? Nesse sentido, a gente, claro, a polícia tem um trabalho de indiciar e sempre pelo mais, né? Indúbio pró-sociedade nesse momento. Mas a convicção minha e dos outros 4 delegados que trabalharam era de que o dolo eventual se fazia presente, não culpa consciente. Em função disso que o indiciamento foi colocado nesse sentido. Doutor Vitor, você quer fazer uma observação sobre isso? Todas as tratativas que foram dadas até agora, pelo professor Gustavo, pelo delegado, são absolutamente pertinentes. Tá? Poderia tentar justificar a visão que o Ministério Público de Santa Maria teve para definir a conduta daqueles 4 principais acusados, que são os 2, não só proprietários da boate, porque documentalmente existiam outras pessoas que também integravam aquela pessoa jurídica na condição de proprietários e que foram, na visão do Ministério Público, ainda não existiam provas suficientes para contra elas fazer a acusação de matar alguém, que eram, se não me engano, a mãe e a irmã de um dos acusados, que figurava no contrato social, mas que não tinha nenhum ato de gestão dentro da boate, não tinha nenhum domínio daquele fato e que, por isso, em relação a elas, foi pedido pelo Ministério Público mais investigação para saber se efetivamente elas têm como ser acusadas por todas essas mortes que ocorreram. Mas vejam bem, eu vou aproveitar aqui as lições do professor Gustavo para estabelecer exatamente como que o Ministério Público se portou diante daquele cenário que lhe foi apresentado. Nós tínhamos um cenário, um contexto onde ocorreram aquelas mortes. Uma boate com determinadas características, onde foi produzido com um determinado pessoal que trabalhava lá dentro, com certos equipamentos que integravam aquele local de diversão, onde foi contratado um show por uma determinada banda que achou que podia fazer um show pirotécnico naquele ambiente que acabou provocando o fogo numa das instalações da boate e cujos gases acabaram matando por asfixia. É isso, né, delegado? Na grande maioria dos casos, sim. Né? Na grande maioria dos casos, matando por asfixia 241 pessoas e não matou mais porque conseguiram sair de lá. Mas vejam bem, o professor Gustavo, ele coloca o foco da questão exatamente onde tem que estar. Nós vamos discutir qual é o elemento subjetivo que presidiu a conduta daquelas pessoas que são acusadas de contribuir com aquele evento, fogo na boate, morte de toda essa população. Qual é o elemento subjetivo que presidiu essa conduta e a partir daí nós vamos definir se ele praticou um crime doloso ou um crime culposo. Se nós tivéssemos daqui a 50 anos, professor Gustavo, quem sabe a ciência já tenha inventado o intenciômetro. É um aparelhinho que pega lá e bota
na boca do sujeito ou embaixo do braço, tipo um termômetro, deixa 5 minutos e aquilo revela qual era a intenção do agente. Nós não temos isso ainda, nós estamos longe de ter. Tá? Então, para definir essa questão de se houve previsão de um resultado, tá? Se aquele resultado era aceito ou não era aceito, nós temos que nos valer daquele conjunto de circunstâncias que rodeiam o fato e que vão ser um indicativo de que se o sujeito aceitava ou não aceitava aquele resultado. Tá? Eu, quando dava aula, faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu dava aula de direito penal também, e geralmente eu dizia para os alunos que o dolo eventual se caracterizava, por exemplo, quando um grupo de alunos lá no fundo da aula resolvesse botar fogo no caderno do colega. Tá? Aí ele estava ali naquela frescura, tá? E por brincadeira, tá? Mas ele sabia, ele teve a antevisão, ele teve a previsão de que se ele botasse fogo ali, aquele fogo poderia se expandir, poderia matar gente. Tá? Isso era uma previsão que ele teve. Ele teve esse insight, ele memorizou isso, passou pela cabeça dele isso. Tá? Se esse insight é suficiente para fazer com que ele não vá adiante, não aceite o resultado, ele diz, eu posso matar alguém, não vou fazer. Aí nós estamos lá na culpa. Tá? Se esse insight, essa previsão não for suficiente, e ele mesmo assim, embora não querendo matar qualquer pessoa, ele continuar agindo, ele botar fogo no caderno, expandir, matar metade da turma, ele tem que responder inicialmente, pelo menos por dolo eventual. Não tenho dúvida nenhuma. Tá? Porque aquela antevisão que ele teve do resultado danoso, tá? Não foi suficiente para fazer com que ele cessasse a sua conduta de risco, que ele sabia que era de risco. Tá? Vamos para o caso lá da boate. Qual é o cenário que nós temos lá? E aqui eu vou me reservar, me permitir ler aquelas circunstâncias que foram arroladas, elencadas na denúncia e que vem lá do inquérito policial. Tá? É um ambiente, tá, onde se colocou, tá, diga-se, não é isso que interessa aqui, mas eu devo dizer, em função da minha condição de presidente da Associação do Ministério Público, se colocou a revelia de todos. Ninguém sabia disso. Espuma altamente inflamável e sem tratamento anti-chamas no ambiente da boate. Se permitiu que funcionasse um estabelecimento com superlotação, com uma iluminação de emergência absolutamente inadequada e com equipamentos de combate ao incêndio deficitários. Tá? Um espaço de saída insuficiente para dar vazão àquele público que eles permitiram entrar. Tá? Com funcionários e segurança sem treinamento adequado para situações de emergência. Tá? Com ordens para o pessoal da segurança para não permitir a saída, salvo com a apresentação da comanda devidamente quitada. Tá? Realizando um show pirotécnico em lugar fechado, com utilização de um fogo de artifício que não era indicado para ambientes fechados. Tanto que consta que o sujeito que lançou o fogo de artifício, que era exclusivamente para uso em ambientes abertos, né, utilizou uma luva. Né, próximo ou num ambiente em que havia cortinas, madeira e essa tal espuma sem tratamento anti-chama. Né? Quer dizer, esse cenário todo, tá, são aquelas circunstâncias que a jurisprudência, não é isso, doutor Gustavo? A jurisprudência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, dizem que a gente deve levar em consideração enquanto o intensiômetro não existir. Né? E ele não existe agora. As circunstâncias do caso concreto de Santa Maria são essas. E aí nós temos que examinar, diante desse quadro, se é um dolo eventual ou é uma culpa. Imprevidência, culpa ou rigorosamente o dolo. Né? Enfim, a senhora quer fazer alguma manifestação? Na verdade, essa discussão ela é bem difícil porque é muito difícil esse limite entre a culpa consciente e o dolo eventual. Né? É muito tênue, é difícil mesmo para os professores, né? Pode ser feito. Sim, pode ser feito. Mas é difícil mesmo explicar, né, para alunos, para pessoas do direito e mais difícil ainda para a população, né? A diferença, porque realmente é muito tênue entre o dolo eventual e a culpa consciente. Então, como o professor disse, é difícil falar agora, qualquer conclusão é precipitada, né? Porque tem muita coisa pela frente, muitas provas a serem produzidas. A mim também parece que o dolo eventual
não seria aplicável nesse caso. Me parece que se está diante de culpa consciente, que houve imprudência, imperícia, sem dúvida, me parece, né, nesse caso, tanto que se tem uma ação para responsabilização civil também fundada nesses elementos, né, nessa questão da espuma, tinha uma só porta de saída, foi uma série realmente de fatores, né, que levaram a essa tragédia. Mas daí a dizer que houve uma intenção ou que se assumiu o risco de produzir 240 mortes, me parece um pouco difícil, assim, né? Eu não visualizo, mas é claro, né? Não acompanhei esse inquérito, não. Isso tudo vai depender agora, porque é um processo que vem pela frente. A gente está na fase muito inicial, né? Delegado. Não, me parece assim, ó, resolve em determinado momento colocar guarda-corpos na frente das portas para conduzir as pessoas que iam pagar a comanda, né, para organizar essas filas. Isso se torna um obstáculo. Tu faz uma rota de saída que tem no meio dela uma escada, né, estreita, com 1 metro de largura, com uma escada antes de tu chegar no hall de entrada que te permitiria sair para a rua. Tu coloca 800, 900, talvez 1.000 pessoas dentro de um espaço que caberiam 700. Tu contrata uma empresa de segurança que não tem nenhum treinamento em caso de incêndio. Tu contrata os teus funcionários ali que não são treinados em caso de qualquer emergência. Tu permite e até incentiva que uma banda entre lá naquele recinto e utilize, não uma, nem duas, várias vezes, um artefato com chama imprópria para locais fechados. Tu próprio faz os shows da tua banda utilizando isso ali dentro. Tudo isso tu está assumindo o risco. Tá? Todas essas condutas somadas, né? Claro, uma conduta lá específica talvez não denotasse isso, mas tu soma todas essas que eu disse e outras que eu esqueço no momento, somando tudo isso, tu não está assumindo o risco. Tu não está, de alguma maneira, aceitando que aquilo vai acontecer. Não, tu não está aceitando que tu vai matar 241 pessoas, mas tu está aceitando que pode acontecer um acidente ali dentro. E esse acidente vai resultar na morte de 241 pessoas. Tu não pensou antes, eu vou matar 200 pessoas, vou matar e lesionar outras tantas. Não é esse o raciocínio que a pessoa faz quando está agindo. Está agindo visando lucro, visando aumentar a sua arrecadação e pensando, isso aqui é arriscado, isso aqui pode trazer um risco. Eu estou assumindo esse risco. Claro. E aí, toda a imprevidência em razão da finalidade última, que é a lucratividade. Exato. Né? Ou seja, até no intuito de economizar, de não investir, né, nesse sentido. E aí, evidentemente, todo o contexto de imprevidência. Né? Enfim, veja bem, essa discussão que eu levanto, que o Dr. Vitor Hugo, delegado, confirmaram que provavelmente seja a discussão, embora não conheça os autos, mas provavelmente seja uma das discussões centrais. Contra os 4, essa é que vai se estabelecer. Eu acredito da seguinte forma, quando eu falava que o Dr. Vitor Hugo é um dos melhores promotores que eu conheci, não é à toa. Não quero aqui fazer contraditório, não estou em júri, não trabalho no processo, não tenho nenhum interesse nesse sentido. Falo do ponto de vista teórico, volto a repetir, né, jurídico penal. Embora não exista uma espécie de bafômetro do dolo, né, mas não significa que isso não possa ser levantado. Tanto é que toda a estruturação da teoria geral do delito, ela vem em relação ao dolo e à culpa consciente. Né. Claro que, e aí a gente já podemos pular um pouco da dogmática e por que se entende em fazer justiça, né? Não tem dúvida, e aqui volto a repetir, ninguém está advogando pela impunidade ou querendo que as teorias penais abarquem impunidades, né? Mas eu acredito que o que se fazer justiça, obviamente que nesse caso tem que se partir das 241 vítimas e suas famílias, né? Fora as tentativas que se teve, né? Mas acredito que também essa é uma tarefa muito difícil para a sociedade, e isso que faz com que, não raras vezes, a advocacia seja confundida e seja de uma das coisas mais nobres de sua atividade, que é abraçar lá o sujeito, não batendo palmo para aquilo que ele fez, no sentido de levá-lo e acompanhá-lo no tormentoso caminho que é o processo penal. Então eu acredito que também
E aí está faltando aqui hoje um julgador, que vai mediar toda essa questão, né? E também engatando com a tua primeira pergunta, o julgador, nesse caso, ele vai ter uma função fantástica, porque ao contrário do Ministério Público, tem sua força-tarefa, a Polícia Civil com sua força-tarefa, os próprios advogados, no caso, com bancas, com 3, 4, 5 advogados trabalhando, quem vai decidir isso no final, lá na hora de sentenciar, conforme o que o júri for, vai ser um único juiz, né? Então o juiz, acho que ele tem esse elemento, e quando tu falava até que ponto é possível fugir do clamor social, eu até depois, se der tempo, quero entrar um pouquinho no Roxin, que é o que tem a questão do domínio do fato, o doutor Vitor Hugo levantou. O autor da teoria fala que o juiz não deve julgar de acordo com o clamor social, e eu concordo com isso. Eu concordo com isso. E para ele não julgar de acordo com o clamor social, ele vai ter que fazer, às vezes, também da família, daqueles que estão encarcerados, porque você está tendo que dizer que aquele que levantou o instrumento lá, que deu início ao incêndio, né, visualizou 241 mortes, né? Como que estão a família dessas pessoas? Como que estão essas pessoas? Será que ele efetivamente assumiu o risco dessa magnitude? Então, acho que esse debate seria muito mais interessante ter elementos para poder aprofundá-lo, mas acredito que ele é um debate que está se iniciando, né? Eu não consigo ver isso, embora reconheça a magnitude do trabalho, volto a repetir, nós não podemos confundir finalização do inquérito com coisa julgada, né? Eu vi até uma entrevista de um cidadão de Santa Maria, dizendo que a justiça foi feita. Não, foi feito um belo trabalho da autoridade policial, um belo trabalho foi feito, né? E aqui não falo sem nenhum receio de dizer isso, né? E agora a justiça não foi feita no caso concreto, e isso sim, nós temos uma forte pressão que é inevitável, né? Mas eu acredito muito nesse caso no critério do julgador, que ele sim vai ter que equilibrar um pouco a balança, que vem a ser o símbolo da própria justiça. Agora, professor e demais participantes, reunindo todos esses ingredientes, todos esses elementos, se a gente for projetar, por exemplo, o resultado de um julgamento, e diante desta questão, pressão social, pressão midiática, pressão internacional, não se corre o risco aqui de fazer uma migração no julgamento da questão, por exemplo, da culpa para o dolo? O risco existe, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio. Na linha que o professor Eduardo estava argumentando, né? O grande desafio dos operadores desse caso é não permitir que a grandiosidade dessa tragédia interfira nas questões elementares do direito penal, de se assegurar que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva. Não dá para, na ânsia de responsabilizar todo mundo, se comece a punir objetivamente alguém, o que aparentemente poderia ser o caso daquelas pessoas que simplesmente têm o nome delas num contrato social. Se a participação delas no contexto todo fosse exclusivamente isso, e se imputasse responsabilidade e aplicasse responsabilidade a elas, seria, sem dúvida nenhuma, um caso de responsabilidade objetiva. Por isso que o Ministério Público se limitou, nesse momento, entendendo que não havia elemento suficiente para denunciar, pedir que a autoridade policial complemente as investigações para trazer mais elementos, se eles existirem e se for o caso. O princípio do devido processo legal é um desafio, porque a tendência a atropelar para que se dê uma resposta para a sociedade, ela existe. Embora os magistrados de Santa Maria, o magistrado que recebeu a denúncia, seja um juiz experiente, já com alguma estrada no seu currículo profissional, a tentação é grande. Então, há esse risco. Mas eu confio que as instituições brasileiras estão maduras já o suficiente para encarar um problema desses com serenidade e encaminhar a solução do problema de forma que respeite as garantias fundamentais do cidadão, o devido processo legal, da responsabilidade subjetiva, o princípio do contraditório, da ampla defesa, etc, etc.
Delegado. Essa tua colocação da migração da culpa para o dolo, né? Eu vejo que alguns anos atrás, quando se passou a indiciar e depois denunciar e depois condenar pessoas que dirigiam alcoolizadas, a discussão era essa mesma, né? Isso é culpa. Se colocava e até hoje alguns ainda defendem que isso seja culpa, mas me parece que o dolo eventual vem se consolidando como o que caracteriza essa conduta da pessoa que assume o volante de um veículo tendo ingerido bebida alcoólica. E essa evolução é constante, né, em todas as áreas e no direito, né, de modo mais claro ainda, né, a única contradição no direito é que exatamente essa questão de tu achar que algo é pacífico, né? Todos concordam de que nada no direito é pacífico. E aí está uma contradição que a gente não tem como sair. Eu acho que o que aconteceu naquela boate ali é um marco divisório. Me parece que a partir de agora as pessoas podem entrar num novo patamar de responsabilização dentro de uma situação em que não só as pessoas diretamente relacionadas, que tenham agido diretamente para ocasionar aquele resultado, mas também os que indiretamente agiram, e aí eu chamo os órgãos públicos, né, a gestão pública. Me parece que a partir disso a gente tem condições de entrar num patamar assim de efetiva responsabilização de todos. E não só daquele que está lá na ponta do resultado, né, que diretamente estava relacionado com o resultado. Nós precisamos, me parece assim, né, precisamos chegar num patamar em que a gestão pública, os órgãos públicos, né, prefeituras, bombeiros, a Polícia Civil, se for o caso, a Brigada Militar, o Ministério Público, todos nós, a Defensoria Pública, passemos a agir de uma maneira que isso traga efetivamente o resultado que se espera da nossa ação, né? Se nós temos o dever de vistoriar, vamos vistoriar, né? Efetivamente vistoriar. Ir no local e verificar se aquilo ali está adequado, está seguro, né? Para que as pessoas frequentem, para que as pessoas saiam de casa e voltem incólumes. E não se torne apenas uma maneira de cobrar mais uma taxa, né? Eu tenho um estabelecimento comercial, vou abrir e vou passar na prefeitura. A prefeitura enxerga ali cifras, taxas que estão entrando, né, modos novos de cobrar taxas para que entrem para os cofres públicos e gerir a máquina pública dessa maneira. Mas a vistoria que está por trás dessa cobrança de taxa é uma formalidade. E eu acho que essa discussão, tanto a discussão de culpa consciente contra o dolo eventual, somada a essa discussão de efetiva responsabilização também de órgãos públicos, me parece que é o momento certo, é adequado que a partir de agora a gente consiga passar a essa discussão. Eu concordo com o que o senhor está dizendo, mas o que eu quis chamar a atenção antes até da sua manifestação foi no sentido de que esse desejo que todos nós temos, especialmente a partir de acontecimentos trágicos como esse, né, de pulverizar responsabilidades, ele é tão arriscado quanto o da gente ter um certo comedimento e deixar, eventualmente, que alguém que cometeu um ato delituoso e que deva ser punido, não seja punido. Né? E eu diria assim, senão nós chegamos ao extremo de ter que, numa linha de raciocínio dessa, como o senhor está fazendo, claro que indo além, de responsabilizar por crime de homicídio o juiz que deu um alvará de soltura para um preso, né, ou deu um serviço externo para um preso, que veio matar alguém na rua por estar em liberdade em função da decisão do juiz. Nós podemos pensar em responsabilizar o delegado de polícia que, atendendo uma mulher vítima de violência, não compreendeu a gravidade da situação e mandou ela embora de volta para casa para vir com as testemunhas e o marido acabou matando. E nós temos que ver que nós temos responsabilidade, nós temos graus de responsabilidade e podemos responsabilizar as pessoas sobre o aspecto administrativo, sobre o aspecto penal e sobre o aspecto civil. O penal, ele tem que estar reservado para aqueles casos em que a responsabilidade é
é direta do fato e é subjetiva. Senão nós podemos correr riscos de colocar toda a sociedade em perigo permanente de ser atribuído a ele um crime com o qual ele sequer sonhava que ele pudesse acontecer. Tá? Não é um nem dois casos, como eu referi antes, de mulheres agredidas pelo marido que se socorrem da Brigada Militar, da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, e que a gente, avaliando aquela manifestação, não dá o devido valor e eles acabam sendo vítimas de uma violência muito maior. Será que o delegado, o promotor, o brigadiano seriam responsabilizados criminalmente pelo resultado que a agressão àquela mulher acarretou? Penso que não. Penso que é um mensageiro. Se eu me comportar de uma maneira formal apenas, talvez sim. Se eu fingir que estou atendendo essa mulher, só para passar adiante, né, e dizer, tá tudo resolvido, a senhora vai para casa que está tudo bem. Mas nós trabalhamos talvez com sim. outra hipótese. Eu não trabalho com a hipótese do servidor desleixado do servidor. Eu trabalho com a hipótese do servidor sério, não, mas que avalia que em função, inadequadamente a questão e o resultado ocorre. É que em função do que a gente conseguiu colher dentro do inquérito policial é que eu manifesto dessa maneira. Né, da maneira como algumas pessoas ligadas à Prefeitura Municipal, ao Corpo de Bombeiros agiram, que me parece que contribuiu de forma decisiva para que aquele resultado tivesse aquela proporção. A minha preocupação foi assim, chamar a atenção para o perigo. Não, concordo. Da adoção concordo. de uma teoria dessa de uma leniência que acaba gerando responsabilização objetiva. Objetiva, claro. Leniência coletiva. Que é absolutamente contrário aos princípios do direito penal. Claro. Veríssimo, me permite? Eu queria dar a palavra para o professor Falcone, que vai fazer uma questão também para os nossos convidados, em nome do curso de Direito e dos alunos. Professor Falcone, por favor. A questão que me vem à mente quando se fala nesse caso com relação à justiça é até onde está desfocado a questão da responsabilidade do Estado. Porque nós estamos falando de duas teorias, a princípio. Né? Dolo e culpa para se apurar a responsabilidade, mas e o papel do Estado no nexo causal desse caso? Quer dizer, como é que se percebe isso? Está se focando muito nos donos da boate, eles como principais responsáveis, e como é que está a questão do Estado. O Estado teve uma série, pelo que parece, de equívocos, ou de, enfim, né, de não ação ou de omissão, enfim, com relação a esse caso. Como é que está sendo processado essa situação? Eu posso dar tipo, informação. Né? Quer dizer, o Estado, como pessoa jurídica, né, ele não pode responder criminalmente. Né? A responsabilidade penal é pessoal. Né? Então, não há que se tratar de responsabilidade penal do Estado, salvo de agentes do Estado. Tá? E aí, vários deles estão sendo investigados. Está sendo apurada a eventual participação e responsabilidade deles no evento. Tá? Mas é muito importante que se observe também que é possível responsabilizar não só os agentes, como o próprio Estado, civil e administrativamente. Tá? A responsabilidade do Estado pode decorrer do dever de indenizar pela sua eventual omissão, pelo seu desleixo, pela sua falta de capacidade de intervir positivamente em relação ao caso, e os agentes, entre aspas, prevaricadores, além de uma eventual prevaricação como tipo penal, também como atos de improbidade administrativa, que levem eles, inclusive, eventualmente, à perda da função pública. Então, no âmbito do Ministério Público, há um inquérito civil que trata de averiguar, no Ministério Público de Santa Maria, de averiguar eventuais práticas de improbidade administrativas relacionados com esse caso. E a responsabilidade civil vai ser apurada pelos interessados. A doutora está dizendo que a Defensoria Pública já moveu uma ação coletiva. Uhum. Tá? Eu tenho lá minhas restrições com relação a essas ações coletivas da Defensoria Pública, porque muitas vezes destoa da missão constitucional que é dada à Defensoria de assistência jurídica aos necessitados. Essa é a missão da Defensoria. Mas, enfim, a Defensoria tem feito isso de uma forma, o Rio Grande do Sul tem sido protagonista nisso, e nesse caso existe uma ação já proposta também. Então, vai ser apurada a responsabilidade civil na área da improbidade administrativa e, eventualmente, dos funcionários públicos, né, em sentido lato, inclusive a eventual responsabilidade penal deles.
E quanto um retorno, assim, quanto a Defensoria Pública entrou com essa ação coletiva. Essa ação coletiva, ela tem no polo passivo a boate, os sócios da boate, o município de Santa Maria e o Estado, né? E aqui eu vou discordar no Ministério Público, porque a Defensoria Pública tem legitimidade que está prevista nos mais diversos diplomas, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Ação Civil Pública, a Defensoria como legitimada, na Lei Complementar. E a Defensoria Pública já se superou essa ideia de que a Defensoria é destinada somente aos hipossuficientes econômicos, né? Existem outros tipos de hipossuficiência, né? E é isso que pauta a atuação da Defensoria. Sempre que houver interesse envolvido de pessoas hipossuficientes, vulneráveis, né, em algum aspecto, a Defensoria tem legitimidade para atuar. E essa ação coletiva, ela envolve o interesse, inclusive, de hipossuficientes econômicos também, porque dentre as pessoas vítimas havia pessoas que, muitos, inclusive, que estavam lá, sustentavam as suas famílias, ajudavam os pais, né? Então, tem gente necessitada em vários aspectos, e daí a atuação da Defensoria Pública. E o Estado foi incluído no polo passivo, justamente porque teve essa questão da fiscalização, de problemas de fiscalização no local, né? Quer dizer, houve a concessão de alvará, sendo que quando houve essa concessão de alvará, já havia essa série de problemas que resultaram nessa tragédia. Quando o alvará foi concedido, já havia apenas uma porta de saída, né? Já havia problema nos extintores. Quer dizer, já havia uma série, já havia essas restrições na saída, né, essas dificuldades, esses obstáculos. Então, e mesmo assim o alvará foi concedido. Então, quer dizer, há aí também uma responsabilidade, uma omissão na fiscalização, né, que tem que ser apurada. E se está fazendo isso, se está pedindo danos materiais, danos morais, danos estéticos, né, e um dos integrantes do polo passivo é o Estado. Sim, professor. Eu queria rapidamente, eu acredito que nós não vamos ter tempo para isso, mas acho que é uma questão interessante levantada, que é a questão da responsabilidade do Estado, que o professor Falcone levantou. Se trata é visível que há uma divergência entre alguns indiciamentos e o entendimento do Ministério Público. Isso é salutar, eu acredito, para as instituições, enfim, não se trata de dizer quem é que está com a razão ou não, volto a falar do ponto de vista teórico. E do ponto de vista teórico, que nós vemos é a aplicação lá para a imputação do prefeito, a teoria do Roxin, né, que é um autor alemão, que estruturou a ideia do domínio do fato. O professor Dr. Turugo referiu muito bem. O domínio do fato, ele mesmo falou em entrevista à Folha de São Paulo, que o Brasil está usando a teoria dele de uma forma equivocada, notadamente a do Supremo, porque ela foi criada para o Partido Nacional Socialista Alemão, é atuante no Tribunal Penal Internacional, e ultimamente tivemos o caso do mensalão com a utilização dela, né? A questão é saber o seguinte, não estou dizendo que tinha ou não tinha, mas será que o prefeito lá na última cadeia hierárquica, ele efetivamente teria o domínio do fato pleno, e o Roxin vai dizer que a teoria do domínio do fato é para crimes dolosos e não crimes culposos, então temos também essa questão a ser enfrentada, né? Me parece que aí nós temos sim a política criminal, mais do que direito penal técnico jurídico, né? Porque, ao mesmo tempo, se vai se tomar essa linha de domínio do fato, demais autoridades estatais provavelmente vão ter que constar nessa mesma denúncia, nesse mesmo processo. Por outro lado, acho interessante a ponderação que é feita, né, no sentido de que nós não podemos chegar na cadeia final, senão nós vamos chegar lá no fabricante da espuma, né? Então, acho que o Brasil tem muito a enriquecer e se discutir em relação a isso e amadurecer. Para finalizar, Veríssimo, minha participação, falasse da pressão da mídia, eu acho que agora nós vamos ter o projeto de reforma do Código, um bom termômetro para ver até que ponto a mídia efetivamente influencia nos julgamentos. Primeiro, porque há uma possibilidade de redução de pena para o dolo eventual de 1/6, não me falha a memória, né? E acabou-se com o crime doloso, dolo eventual no crime de trânsito, né? Eu acredito que isso não vai passar após o julgamento da Boate Kiss. Queria reiterar os meus cumprimentos aos familiares e dizer que a nossa discussão aqui é puramente teórica, tenho o maior respeito por todas as vítimas, por todas as autoridades aqui presentes, né? E agradeço a participação no teu programa. Ok, eu queria ainda, a gente ainda tem, nós temos que encerrar o programa, mas para finalizar, então, eu queria que possível, num minuto, cada um de vocês, obviamente dentro do possível, fizesse a seguinte ponderação. Diante de todo esse volume do inquérito, diante de tudo, da grandiosidade que está posta aí, diante da própria morosidade da justiça,
E diante daquilo que se projeta como tempo que se levará ainda para se ter uma decisão final, a questão é essa: se pode ter, assim, rigorosamente uma esperança de que de fato se faça justiça nesse caso? Seguimos uma ordem aqui. Olha, Veríssimo, eu acredito que sim. Tá? Eu acho que o processo ele será permeado de incidentes, isso não tem dúvida. Tá? Há um expediente que tramita lá na 4ª Câmara Criminal, que é relacionado com o prefeito municipal de Santa Maria, há um outro que tramita no âmbito do Ministério Público, existem essas ações de improbidade, existe todo aquele manancial de imputações que foram para a Justiça Militar. Né? Então é possível e é muito provável que nós tenhamos vários incidentes, mas eu acho que a eventual demora no julgamento final do processo não é o fundamental. O fundamental é que nós tenhamos a capacidade de levar adiante até o trânsito em julgado e com o cumprimento das penas eventualmente aplicadas, respeitando as regras do jogo. Acho que isso que é o fundamental e que nós todos devemos torcer para que aconteça. Olha, eu concordo. Eu acho que dentro daquilo que a gente conseguiu colher, dentro do inquérito, colocar dentro do inquérito policial como prova, e considerando também que o Ministério Público ofereceu denúncia por crime doloso contra 4 réus que ainda estão presos, é bem possível que esse inquérito, esse processo penal não tenha uma demora tão grande e se chegue no resultado final em alguns anos aí. Então, eu acredito que nesse ponto ali a justiça pode chegar antes do que alguns têm prognosticado. Né? Outras questões talvez sejam um pouco mais demoradas, essas diligências que o Ministério Público nos pede, talvez isso demore mais e talvez nem seja objeto do mesmo processo penal, né? Em virtude do andamento deste que começou agora. Então, me parece que estamos diante de temos em mãos todos os ingredientes necessários para que a justiça seja feita e até mais, para que a gente consiga, como eu disse antes, passar a pensar, a entender tudo isso num patamar diferenciado. Professora. Me parece que é um processo de alta complexidade, que tem muitos envolvidos, né, muitas responsabilidades a ser apuradas. Agora se tem instaurado mais fortemente o contraditório, né, que até então é mais limitado na fase inquisitorial. E me parece que não dá para se exigir, então, diante de toda essa situação, uma celeridade. Não vai ser um processo que vai se encerrar em pouco tempo, porque o processo penal não tem que ter mesmo essa exigência, né? É um processo que tem que ter uma cautela, né? Justamente para evitar excessos, né? E excessos que tendem a ocorrer em situações como essas, assim, de alta comoção, né? E tem que se ter cuidado, então, como o doutor mesmo disse, para se ter um processo dentro das regras do jogo, assim, né? Para que haja devida apuração das responsabilidades, porque, como a gente estava falando, a distinção entre a culpa, a consciente e o dolo, ela é muito tênue, mas as consequências de um e de outro da aplicação é gigantesca, principalmente para essas pessoas que estão sendo acusadas. Um significa aí a júri popular, e aí sim, o clamor social vem com toda a força, né? E outro significa ser julgado pelo magistrado, né? Então, são decisões diferenciadas. Então, tem que se ter cuidado, né? Vamos ver como vai ser. Isso já falei demais. Acredito sim na justiça. Se nós conseguirmos fazer um processo sem impunidade, mas com proporcionalidade. Tá certo. Agradeço, então, Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Obrigado pela gentileza, obrigado por participar conosco. Delegado Marcos Ramos Viana, igualmente, obrigado pela gentileza, porque veio de Santa Maria participar conosco, gentilmente atendendo este convite. Defensora Pública de Cruz Alta, Aline Teles, obrigado também. E, igualmente, ao professor Luiz Gustavo Durigon, professor de Direito Penal e Processual Penal aqui da nossa universidade. Obrigado a todos. Nosso programa fica por aqui. A gente volta num próximo. Até mais.